Quando Deus mandar você falar algo, você fale. Não importe que seja para um pastor ou para uma congregação. Apenas fale o que Deus te mandou falar. Foi o dia em que Deus me usou para exortar um pastor e uma igreja. Isso tudo começou com um sonho. O sonho foi assim, de que esse pastor ele estava no meio da congregação lá, no meio das pessoas, sentado. Nessa ele foi chamado para subir em cima do altar. Ele foi andando, mas no meio do percurso dele, antes de chegar ao altar, tinha uma poça de água suja, água de esgoto, no meio da igreja. Ele tocava a ponta do pé dele nessa água suja e ia para cima do altar. Eu fiquei sem entender o que aquele sonho queria me dizer. Mas uma coisa eu sabia, de que estava acontecendo algo de errado dentro daquela igreja, de que algo não estava certo. Então, um certo dia, estava tendo uma reunião lá na igreja, qual o Senhor já tinha falado há dias para me falar para esse pastor uma palavra. E eu chamei ele no canto e falei assim com ele: Pastor, Deus manda te dizer que enquanto os odres não forem novos, o Senhor não vai derramar vinho novo. Porque se ele derramar vinho novo, aquele odre, ele não vai suportar, comportar esse vinho e vai entornar tudo no chão. Ele vai estourar e vai entornar e vai se perder esse vinho. Ali eu entendi o que Deus estava querendo dizer, de que enquanto ele não mudasse as vestes dele, porque estava suja, estava corrompida, Deus não iria mandar pessoas para aquela igreja. Aí eu falei isso com ele pediu para me mandar o áudio para ele falando isso, peguei e falei. Aí nessa eu peguei e contei esse sonho da água suja para ele, da água de esgoto que estava no meio da igreja. Só que eu pensei que as pessoas ali da igreja estavam de falsidade com ele. Eu falei assim: pastor, toma cuidado também, que eu tive um sonho que o senhor metia o pé na água suja e subia em cima do altar e cuidado com as pessoas, que isso quer dizer falsidade. Falei com ele, tudo bem. E passou ali algumas semanas. Eu eu era de um ministério, eu ficava na iluminação da igreja. E eu precisei sair. Eu perguntei a Deus porque eu já não estava querendo mais ficar. Perguntei assim: Senhor, eu não quero ficar mais na iluminação, porque foi esse pastor que me pediu para ficar na iluminação da igreja. E eu não quis ficar porque minha esposa tinha parado de dançar e ela queria que eu ficasse sentado do lado dela. E ela já estava desanimando de ir nessa igreja por conta de algumas coisas que aconteciam lá dentro. Então eu falei assim: cara, eu vou perguntar a Deus o que ele vai me dizer sobre isso. Então eu perguntei ao Senhor. Certo dia chego lá para mexer na iluminação. Essa mesa a mesa de iluminação não estava querendo funcionar e eu não estava conseguindo colocar ela para funcionar. Porque eu era leigo nisso, eu não sabia mexer nisso. Eu era apenas um quebra-galho nisso tudo. E perguntei um, perguntei outro, ninguém sabia o que tinha acontecido. E tinha umas pessoas lá, pessoal, que já tinham um pé atrás comigo, já não gostava de mim. Não sei por quê, por nada, que eu não falava nada com ninguém, não conversava com ninguém lá. Provavelmente era porque eu e minha esposa não ficávamos na roda deles lá, na roda dos escarnecedores de fofoca. E prosseguindo. Então, pedi ele para sair e aconteceu isso, de que a mesa não funcionou. Aí veio um rapaz lá que não gostava de mim, aquele cara ele não gostava de mim, essa é a verdade. Falou com o pastor número 2, porque tem esse pastor número 1, ao qual eu tive o sonho que estava subindo no altar, e tem o outro pastor número 2, que o pastor colocou ele lá para coordenar as coisas da igreja. Era outro também que não gostava muito de mim. Não sei porquê, mas não gostava. Então, ele começou a mexer na mesa lá e colocou para funcionar. Aí eu
tava perto dele assim, ele não falou nada comigo, continuou mexendo na mesa, me deixou em pé lá, eu com a cara de panela lá, parado, esperando ele falar alguma coisa comigo, ou liberar o lugar para me sentar, não liberou, ficou sentado, eu fiquei tempo lá, e eu peguei e fui sentar lá no meio do culto, fui sentar lá no meio na poltrona, lá no assento. E cara, e eu lá louvando, adorando, tinha tanto tempo que eu não louvava, tanto tempo que eu não adorava, de tanto que eu tava trabalhando na igreja que eu tava quase perdendo a essência. Eu falei assim, cara, Deus, quanto tempo que eu não sei o que é louvar-te, o que é te adorar. E o Senhor virou pra mim e falou assim, você não queria a resposta? Tá aí a resposta. Não quero que você fique mais à mesa de som. Aí o Senhor falou pra mim no meio do culto isso, e eu, cara, é isso mesmo. Aí, após terminou o culto, cheguei para o pastor número um, que é o pastor presidente, né? Vamos dizer assim. Falei com esse pastor, eu não quero mais ficar na mesa de som. Eu perguntei a Deus, eu pedi uma confirmação e ele falou que não quer mais que eu fique aí. E nessa que eu falei com ele, ele aceitou de boa, aceitou tranquilo. E no outro dia, eu indo buscar o meu filho na escola, eu encontrei com esse pastor número 2, né? O que mandava lá nas coisas da igreja lá. E esse pastor falou pra mim, ele passou por mim direto, falou comigo mais ou menos, eu falei com ele também mais ou menos, passei direto. Aí ele viu, aí ele voltou. Falou assim, Jean, você pode ficar lá na mesa lá alguns dias a mais pra mim, que agora eu tô de frente lá da igreja, que ele, pastor número um me colocou lá de frente da coordenação da igreja. Eu falei, mas eu, pessoal, no primeiro momento eu não estava sentindo no coração de continuar. Deus estava falando muito comigo assim, não fica, não fica, não fica, não é pra você ficar. Você não pediu uma confirmação, eu te dei, então não fica mais. Porque, pessoal, Deus conhece todos os corações. Nós não conhecemos os corações das pessoas, mas Deus conhece. Deus sabe a intenção do coração de cada um. Aí eu falei assim, não, vou ficar. Falei com ele assim. E tá, passou dali, aí eu fui na igreja numa quarta-feira, fiquei na mesa e chegou, naquela semana eu não tava me sentindo bem em ficar lá. Aí minha esposa, eu e minha esposa fomos no domingo de manhã. Aí eu cheguei para esse pastor e falei assim com ele, pastor, o pastor número 2, eu não vou ficar na mesa de som mais não, tá bom? Porque eu não tô sentindo no coração e Deus tá falando para mim não ficar, porque ele falou comigo que eu pedi uma confirmação, ele me confirmou e eu não tô querendo obedecer aquilo que ele falou. Tudo bem, aí pegou, ele, não, tá tudo bem, se tá bom pra você, filhão, tá tranquilo. Mas eu senti no coração que ele não gostou muito. Aí eu fui lá atrás na igreja lá, fui no banheiro e tomei uma água, e na hora que eu voltei, tava ele, o pastor número 2 e o pastor número um, o que sujou a ponta da sandália na água de esgoto e subiu pro altar. Nessa, pessoal, peguei e fui embora. Cara, voltando lá na água suja, vocês sabem o que a água suja significa? Significa falsidade, inveja e mentira. Ali, aquele sonho que eu contei para esse pastor, eu falei para ele, para esse pastor número um, que era para ele tomar cuidado, que as pessoas da igreja estavam de falsidade com ele, mas não. Na verdade, Deus estava mostrando para mim tomar cuidado com esse pastor número um. Vocês entendem? Porque ele estava com as vestes dele sujas. Por isso que Deus mandou entregar a palavra dos odres para ele, que enquanto ele não mudasse as vestes dele, Deus não iria derramar vinho novo, Deus não iria trazer pessoas novas para a igreja, não iria trazer novos membros, não iria fazer novas coisas naquela igreja, porque ele estava contaminado, sujo, corrompido. E é isso que significa a água de esgoto suja. A igreja, pessoal, estava toda contaminada, não era apenas o pastor. Aquela água suja representava a igreja e a sandália representa caminho. O pastor estava seguindo um caminho que Deus não estava querendo que ele seguisse. O pastor estava se contaminando com a fofoca, com a inveja e com a intriga. Portanto, aí quando eu saí, portanto, o que Deus falou com Moisés? Moisés,
Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é uma terra santa. Tire as sandálias, Moisés. E assim também foi com Josué, quando o anjo do Senhor apareceu para Josué. Josué, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Para Josué não pisar com a sandália suja no altar. Porque monte quer dizer lugar alto, é igualzinho altar. Quer dizer o quê? Altar, lugar alto. É um monte que você sobe para propagar a palavra de Deus. E, cara, e ele tava corrompido, tava sujo. Cara, eu falei pra ele isso, que eu não queria mais ficar na mesa de iluminação, que Deus me confirmou. Aí esse pastor número 2 foi lá cheio de intriga, cheio de fofoca, cheio de mentira. Ele fez alguma intriga, que até hoje eu não sei, eu não quero saber também, que eu não faço parte mais dessa igreja. Cara, chegou de noite, fomos à igreja, eu e minha esposa novamente. Meu irmão, chegamos lá, começou a palavra, irmão, dentro da palavra esse pastor começou a tocar flechas em mim, começou usando a língua dele para poder desferir palavras contra a minha pessoa em cima do altar. E esse pastor, pessoal, ele era contaminado, esse pastor ele já tinha matado muitas ovelhas, e o Senhor tinha falado para mim assim uma vez: Jean, esse pastor aí, ele é um matador de ovelhas. Ele não é um pastor, ele é um matador de ovelhas, toma cuidado. E o Senhor me colocou naquela igreja, pessoal, apenas para levar essa palavra. E, cara, eu ficava sem entender o porquê, o que eu estava fazendo naquela igreja contaminada, naquela igreja suja. As pessoas toda suja de fofoca, tudo suja de inveja, tudo suja de falsidade. Pessoal, as pessoas... Nossa, que igreja podre é aquela? Eu não sei como que aquela igreja não fecha as portas. Ela vive capengando, pessoal. A igreja vive capengando, aquela igreja vazia, aquele pessoal vazio, aquele louvor longe da presença de Deus, aquele negócio estranho. E é essa igreja, ele toca essa igreja até hoje. Aí vamos voltar ao assunto aqui. Aí vamos lá da prosseguimento. E, cara, ele subia lá em cima do altar. Isso permeou por mais de quase um mês, ele assim comigo. Eu ia no culto, ele falou que eu não fiz nada por amor, e tudo que eu fiz não foi por amor à igreja, que eu não fazia nada na igreja. E começava lá falando de mim. Cara, pra quem sabe, eu li um pinga-letra, ele falando do meu casamento, falando da minha família. Pessoal, até isso, cara. O cara começou a falando. Cara, teve um dia que o Senhor pegou e falou assim pra mim assim, ó: tá vendo o sonho que eu te dei da água suja? Ele é contaminado, ele é sujo, essa igreja aí tá contaminada. Ele fica se sujando com a fofoca, ele fica se sujando com a inveja, ele fica se sujando com a mentira, e depois quer subir em cima do altar para ficar desferindo palavras contra as pessoas, matando as ovelhas, matando as almas. Mas eu não quero ele assim mais não, eu quero que ele mude. Deus deu, pessoal, Deus, ele nos dá a oportunidade de mudar, cara. Isso é o amor de Deus. E ele não compreendeu isso, ainda mais vindo da minha pessoa, porque ele me tirava muito, me achava que eu não era ninguém. Ele era muito altivo, muito soberbo. Ele achava que eu não era ninguém. Então, quando a pessoa ela te subestima, meu irmão, é aí mesmo que Deus te usa para poder exortar essas pessoas. E, cara, ele começou a falar coisas de mim, da minha família. E eu falei assim, cara, eu falei com minha esposa assim, cara, tô querendo sair fora dessa igreja. Não vou ficar nessa igreja mais. E eu jejuo bastante. Aí Deus falou assim pra mim assim, eu quero que você entregue essa palavra para essa igreja. Quero que você conte sobre esse sonho. E agora você já falou com o pastor, já mandei você falar com ele e não mudou. Agora eu quero que você leve essa palavra para toda a igreja, irmão. E aí, como é que faz, irmão? Eu falei assim, ó, com o Senhor, faz acontecer uma situação, não sei, que se reúna apenas os membros da igreja para me poder falar essa palavra. Cara, no domingo Deus falou assim, domingo pela manhã, um domingo lá de manhã, o pastor, amanhã vai ter discipulado, apenas para os líderes de ministério da igreja, apenas para os membros da igreja. Não tinha visitante nenhum. Cara, caraca, o Senhor falou, a oportunidade
fala a palavra que eu te mandei. Falei assim, cara, o que eu vou fazer? Não fui. Eu fiquei enrolando um mês para poder dar a palavra que Deus mandou. E nessa eu tava passando por uma situação muito complicada financeiramente. Tava muito ruim financeiramente. Cara, faltando as coisas dentro de casa. E o Senhor falou assim, eu só vou liberar a provisão depois que você falar o que eu te mandei falar. Cara, quando Deus te mandar falar algo, vai falar logo, cara. Não demora, não. Não demore, cara. Quando Deus te mandar fazer algo, faça de imediato. Não fique enrolando. Talvez a bênção que você tanto quer tá depois da sua obediência. Você obedece, Deus manda a provisão. Você obedece, Deus manda a provisão. Você dá um passo, Deus manda a provisão. É assim que funciona. É assim que acontece. Hoje eu vejo isso. Entendeu? Que não acontece da nossa maneira, da maneira de Deus, é no tempo de Deus, é como Deus quer, pessoal. E cara, eu falei assim, Deus, eu não falei, mas eu vou falar agora então. Então, faça acontecer algo, qual vai reunir de novo todas as pessoas para me poder vir falar. Aí de novo teve esse discipulado, depois de um tempo, de novo na segunda-feira. Aí eu me lembro que ele agendou, não teve, e depois ele reagendou de novo. Aí dessa vez teve. Eu falei assim, caraca, é hoje que eu vou falar a palavra que Deus mandou. Irmão, eu jejuei. Nesse dia jejuei bastante mesmo, fiquei um dia inteiro de jejum. Cara, aí eu me lembro que veio a palavra de Tiago 3, do 1 ao 18, que fala sobre a língua e espírito faccioso dentro da igreja, espírito de inveja. Cara, eu falei, meu Deus, e eu tava lendo o livro de Tiago no dia mesmo, que eu já tava terminando de ler, eu tava lendo o Novo Testamento. Cara, e veio isso. A Deus, é essa palavra que eu quero que você fale na igreja. Justamente, pessoal, batendo com a palavra da água suja, que é a mentira, a inveja e a falsidade. E cara, eu falei, caraca, tá batendo tudinho. Deus, hoje você vai lá falar. Tá bom. Me preparei, orei, jejuei. Peguei meu jejum e fui. Chegou lá nesse dia, eu fiquei tão tenso que eu não consegui nem orar. Aí nessa, eu já cheguei, a mulher desse segundo pastor começou já atacando. Porque Deus mandou eu sair do serviço, sair da CLT e viver de milagres. Aí essa mulher começou falando, se você quer dinheiro, você tem que trabalhar, porque ela sabia dessa situação, que eu estava numa situação financeira muito ruim. Ela, você quer dinheiro, você tem que trabalhar, que não sei o quê. A mulher desse segundo pastor já começou atacando aí dentro da oração, irmãos. Lá na igreja, nessa igreja, todos eles são assim, eles usam o púlpito, eles usam o altar, pessoal, para poder ficar mandando direto para as outras pessoas, para poder ficar catucando as outras pessoas, jogando dardos inflamáveis em outras pessoas. Uma igreja totalmente tomada por Satanás. E eu, caraca, irmão. Aí ela começou falando e eu quieto na minha. Eu perguntei se uma mulher lá, e o pastor número 1, né, para não dizer o nome, ele vai vir hoje? A mulher, ele vai vir hoje, porque ele não era acostumado a ir na oração de segunda-feira. Aí ele foi, ele chegou lá, falou comigo, eu que ia estar sentado, eu falei, Senhor, eu não vou falar isso não, Senhor, não, você vai falar. Você tem que falar. Porque você é meu atalaia aí dentro. Então é você que eu estou usando hoje para poder exortar esse povo. E quero contar uma história de uma mulher. E tinha uma mulher no meio lá, que essa mulher, ela era muito fofoqueira. Essa mulher, ela era o bode expiatório desse pastor. Ela tinha muita intimidade comigo, com minha família. E nessa a gente contava as coisas para ela, e essa mulher, ela corria e levava tudo para esse pastor e a esposa desse pastor. E eles depois iam lá no altar e ficava falando tudinho, que eu conversava com essa mulher, que minha esposa conversava com essa mulher. E essa mulher linguaruda, Deus falou que essa mulher, ela tinha o espírito de Jezabel, que ela castrou o marido e o filho dela. Que uma vez eu fui na casa dessa mulher, a mulher falando de qualquer maneira com o marido dela, mandando o marido dela fazer as coisas. E ela lá conversando comigo de frozô. Aí o senhor falou, tá vendo, Jean, como é que ela é? E falou as coisas comigo lá e mandou entregar pra ela também. Só que nesse dia não deu nem tempo de falar nada com ninguém. Não deu nem tempo de entregar a palavra direita. Vou chegar lá, já tô chegando. E cara, louco. Aí eu falei assim, Senhor, já que é pra me falar, então
cria uma situação ao qual eu possa ir lá e falar. Cara, aí ele começou falando assim, vou começar o discipulado dessa maneira. Por que tantas pessoas passam por aqui pela igreja, não faz nada aqui dentro da igreja, não participa de célula, não faz nada, mas quando vão para outra igreja a pessoa prospera, a pessoa progride, a pessoa cresce dentro daquela igreja, começa fazendo tudo. Meu irmão, eu levantei minhas mãos, meu braço. Aí ele falou assim, o quê? Você quer falar alguma coisa? Ali ele já se fechou, ele já se retraiu, porque ele sabia que eu tinha uma palavra. Satanás ali já baixou nele, irmão. Aí eu fui lá, peguei a Bíblia, abri em Tiago 3, do 1 ao 18 e comecei a ler a palavra, irmão. Aquele pastor começou a ficar vermelho. Aqueles membros da igreja começaram a se contorcer nas cadeiras. Começaram Cara, eu vi eles rangerem os dentes, cara. Algumas pessoas lá, pessoal, cara, muito louco aquilo. Os demônios já começaram a ficar enfurecidos pela palavra, o qual Deus queria dizer para a igreja, cara. A palavra de exortação. Aí comecei falando, bicho. Ele começou a falar assim, senta aí. Começou me mandando sentar e eu, não vou sentar não. Deus tá mandando eu falar isso daqui. Comecei falando e ele toda hora me cortando, que era eu que tava falando, que não era Deus que tava mandando eu falar. E começou falando um monte de besteira, um monte de baboseira lá e começou querendo discutir comigo. Eu falei, é Deus que tá mandando falar, não sou eu que tô falando. E começou e ele lá nervoso, e com raiva, vermelho, e o pastor número 2 querendo vir pra cima de mim, e a mulher do pastor número 2 querendo vir pra cima de mim. E as pessoas vindo pra cima de mim, falando que eu tava ficando louco, que Deus me mandou falar aquilo, e ele vermelho. E esse pastor número 2 veio pra cima de mim, a mulher dele, e falando assim, Deus não falou nada com você não, eu te repreendo em nome de Jesus, falando que eu tava endemoniado. E antes disso, pessoal, eu tinha sonhado que essa igreja estava com muitas pessoas mesmo, cara. Muita gente, muita gente. Pessoas até que eram de lá, que tinham sido feridas por esse pastor, estavam de volta lá para ser curada lá com si mesmo, aonde eles receberam as feridas, eles seriam curados. Aí eu tentei falar, eu falei algumas coisas lá, falei sobre o sonho do pastor, que ele estava pisando na água suja, e falei que a igreja estava envolvida com falsidade, fofoca, mentira, inveja. Comecei a falar isso tudo e eles não gostaram e começaram a me mandar embora da igreja. Vai embora, vai embora. Você nem vem aqui no discipulado. Realmente, eu não ia muito no discipulado, mas esse dia eu fui porque Deus mandou eu ir. E eles mandaram embora, eu falei assim, então tá. Aí eu tava de costas assim, saindo, eu virei pra eles e falei assim, ó. Falei com esse pastor assim, ó. Porque você não escutou a palavra do Senhor, a tua ruína vai ser muito grande. Aí ele regalou um olho, parou, mas também continuou lá, ficou nervoso, começou falando besteira comigo. Ele falou que eu tinha que esperar ele terminar o discipulado para me falar por último. Pessoal, presta atenção, pessoal. Deus não escolhe momento, hora para poder falar com ninguém, não. Que vocês querem limitar o poder de Deus? É o que? Deus agora é um bichinho de vocês agora que fala na hora que vocês querem? Claro que não, pessoal. Deus fala na hora que ele quer falar. Ele fala na hora que ele quer, porque ele é Deus, ele é o dono da igreja, pessoal. Somos nós, não, temos que entender isso. Se Deus mandou eu falar naquele momento, eu falo naquele momento, irmão. Não importa o momento, é Deus quem manda. Sei que o Espírito está sujeito ao profeta, mas Deus mandou naquela hora, eu fui naquela hora. Ele fez a ocasião certa para mim poder ir lá e falar a palavra. E eu peguei e fui, falei, tentei falar o que eu queria falar. Aí tudo bem, pessoal. Isso foi numa segunda. Passou 6 dias no domingo, 7 dias no domingo. Aí lá é daquelas igrejas que ela é filial de uma igreja grande. E nessa filial, todo domingo tem culto de manhã e culto de noite. E nesse dia, cara, o pastor dessa igreja matriz, ele pregou sobre a igreja de Laodiceia, que é Apocalipse 3,14, que é a 7ª carta. Cara, no culto de manhã ele começou, pessoal, ele confirmou a palavra todinha, qual eu comecei falando e o pastor não deixou. Eu ia falar que a igreja era morna, que Deus não estava querendo aceitar as coisas daquela igreja, de que o Senhor tinha falado para mim que
a adoração daquela igreja não passava do teto, que tinha uma regência espiritual sobre aquela igreja, que não queria deixar aquela igreja crescer, e que o pastor estava corrompido, que a pastora estava corrompida, que o pastor número um estava o pastor número dois estava corrompido com sua esposa. Esse pastor fez alianças erradas, qual Deus mandou ele nem fazer. Esse pastor número um colocou pessoas em cargos dentro da igreja que não era para ter colocado. Pessoal, eu ia falar isso tudo, mas ele não deixou eu falar. E realmente ele colocava pessoas lá no cargo da igreja por posição, por profissão. Tinha um homem lá, pessoal, que eu vou falar com você, o cara corrompido, o cara mentiroso, fofoqueiro. Só porque o cara, ele trabalhava, tinha um empregozinho assim, estável, a mulher dele enfermeira, ele colocou esse cara para ser chefe dos diáconos. E não era esse cara que Deus queria que fosse chefe dos diáconos, era outro rapaz que estava lá. Ele levantou esse cara, o cara preparando Santa Ceia cheio de mentira, cheio de fofoca. Cara, tudo contaminado também. Aquela igreja, pessoal, mó bagunça, mó sujeira. Quando entrava alguém querendo fazer alguma coisa certa, eles expulsavam de dentro da igreja. Eu me lembro que eu estava querendo fazer as coisas certas, eles nos deixavam fazer as coisas certas, ainda mais que eu não ficava no meio deles lá, no hall das amizades deles. Então eu era o excluído, minha esposa era excluída, nós éramos os excluídos de lá. Mas o Senhor, pessoal, às vezes te leva nesses lugares para te levantar como remanescente, para levar você para lá, para mostrar que Ele ainda é Deus. Você entende? Talvez você está em um lugar assim, cara, você não está entendendo o que está acontecendo. Mas às vezes é Deus te levando para poder mostrar para essas pessoas que Ele ainda é Deus, que Ele ainda existe. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E vamos lá, voltando. E cara, esse pastor esse pastor da matriz começou falando várias coisas, cara, confirmando a palavra que a igreja não era quente nem morna, antes fosse frio ou quente. O Senhor antes fosse frio, porque o Senhor já estava a ponto de vomitar essa igreja da boca dele, que ele já não estava suportando mais as coisas que estavam acontecendo lá, que a igreja estava mostrando a nudez dela, a igreja estava despida, a igreja nua, pelada, aquela igreja suja que Deus já não estava suportando mais. E, cara, e Deus estava exortando ele porque Deus amava ainda esse homem, mas ele não aceitou a correção do Senhor. E, cara, e logo após ele escutar essa palavra, e esse pastor até falou assim: às vezes Deus levanta alguém que você acha que não é ninguém para mostrar para você que ele é Deus e para mostrar para você, irmãos, e que é para você aceitar a palavra ao qual Deus está falando. Cara, até isso o cara falou, irmãos, que o leigo na verdade era eu e ele era o cara espertão. Ele se achava tão esperto que ele não queria aceitar a palavra que Deus me usou para poder falar com ele. Ele não quis aceitar por causa da minha pessoa, porque ele me achava um Zé Ninguém. E ele era alguém muito importante, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, pessoal, Deus, ele não, muitas vezes, ele não vai usar um doutor para poder te exortar, ele não vai usar um cara que é da alta. Não, ele vai usar um pequeno que tá ali, pessoal, dentro da igreja, um cara que é afastado de todo mundo, uma mulher que não fala com quase ninguém da igreja. Geralmente são essas pessoas que Deus usa assim para poder exortar alguma coisa desse tipo. Mas voltando aqui. E cara, Deus, um dia anterior a essa palavra, no domingo, o Senhor falou assim para mim: você vai falar o que você tem que falar e você não vai voltar mais nessa igreja. Que ele falou em 1 Reis 13. Você lembra a passagem do profeta velho, o profeta novo? Que Deus manda o profeta novo até o rei Jeroboão falar sobre Josias, ele foi falar contra o altar. Então Deus falou essa palavra comigo, que eu ia falar a palavra que eu tinha que falar e não iria voltar mais para lá. Cara, vocês tinham uma pregação no domingo falando sobre isso, cara. Se vocês acreditam, um domingo anterior falando sobre isso. E na segunda eu fui dar a palavra. Então Deus, ele já faz tudo certinho, cara. Porque eu tava querendo sair dessa igreja. Então ele fez tudo certo. Ele falou: depois que você entregar essa palavra, você pode sair de lá. E eu demorei mais um mês para poder entregar essa palavra. Você entende que o movimento tá na obediência? Quando você obedece, cara, ele começa a te movimentar. Já estou em outra igreja, graças a Deus, a minha família.
estamos bem nessa igreja, graças a Deus. E então, quando você obedece, Deus já começa a te movimentar, pessoal. A obediência, ela começa a movimentar as coisas, entende? Enquanto eu não estava obedecendo, as coisas não estavam movimentando, estava travada. E eu me lembro aí que Deus falou sobre isso. Deus falou assim, ó, ele vai te chamar de volta, mas não é para você voltar. Cara, dito e certo, chegou na outra segunda, aí já tinha passado uma semana, na outra segunda-feira, depois dessa palavra desse pastor da Matriz, esse pastor, número 1, mandou mensagem para mim, falando que ele estava lá em um momento com Deus, falando em língua, irmão, mó falsidade, mó mentira. Cara, mó mentiroso, falando em língua comigo, que Deus não terminou a minha missão naquela igreja, que não era para me sair, que era para me ficar lá, de que se Deus me deu uma palavra, então ele tinha me dado a solução daqueles problemas da igreja. Ele viu, pessoal, que Deus tinha me usado verdadeiramente e queria voltar atrás, mas ele já tinha feito as coisas. E o Senhor também falou que não era para me voltar. Então eu fiz o quê? Eu obedeci à voz do Senhor, porque o que aconteceu com o profeta novo? O profeta velho foi até ele no meio do caminho e falou, ó, o Senhor me disse isso e isso que é para você voltar. E o Senhor falou o quê? Não come, não bebe. E não volte pelo mesmo caminho. Ele fez o quê? Ele voltou, comeu e bebeu. Quando ele estava de volta, o que que houve? O leão no meio do caminho comeu ele. Você entende? Ele queria me matar. Provavelmente eu iria morrer espiritualmente. Então eu fiz o quê? Eu obedeci à voz de Deus. Entenda? Seja obediente, cara. Faça aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou você entregar algo para alguma igreja, entregue. Se Deus mandou entregar alguma coisa para algum pastor, entregue. Antes disso, eu falei com ele sozinho, eu falei com ele quieto, em silêncio, falei com ele em um canto. Só que ele não quis escutar a palavra de Deus, ele não quis escutar aquilo que Deus quis dizer a ele em oculto. Ele continuou fazendo aquilo qual o Senhor mandou ele parar. Então Deus fez o quê? Levou para toda a igreja, porque Deus queria também tratar daquela igreja também. Você entende? Hoje ainda ele fica mandando mensagem pra mim, falando que eu sou discípulo dele, que é pra me voltar. Pessoal, não volta, pessoal. Porque eu sou obediente. Entendeu? Demorou eu obedecer, mas quando eu obedeço também, quando eu começo também, meu irmão, nada me tira do foco. Eu espero que você goste desse testemunho, que você compartilhe, que você seja obediente a Deus. E que se você estiver numa igreja desse tipo, pessoal, saia dela, pessoal. Saia de uma igreja desse tipo, porque uma pessoa dessa, ela não é um pastor, ele é um lobo devorador, ele é um assassino de ovelhas. E o que mata ovelhas é o quê? É lobo. Você entende? Fuja dela, povo meu. Não fique numa igreja dessa, não fique no meio dos fariseus desses, porque eles vão acabar te matando uma hora. Tire sua família desse lugar, entendeu? Então fique com Deus, compartilhe esse vídeo, espero que você tenha gostado, comentem muito. E se inscreva aí nos meus canais e me sigam nas redes sociais. Até um próximo vídeo. Valeu!